Saudações a todos os nossos amados que estão ouvindo esta videoaula, que estão vendo esta videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas do bacharel e médio em teologia. Prazer em servir os amados. Hoje é essa lição número 4 da lição da BT Dominical, onde o tema geral é a família natural segundo os valores e princípios cristãos. E nosso tema deste domingo é lição número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. E se você não fez ainda a sua inscrição em nosso canal, aproveite, faça já, porque assim você receberá no sinal, né, todas as vezes que lançarmos, tá, você vai receber, tá, um sinal que foi lançado a lição nova, ok? Muito bem, hoje então nós vamos para a lição número 4. Sim, também lembrando para você que você pode baixar esses slides no teu computador para você passar na tua igreja, ok? No local onde você estiver estudando, amém? Bom, lição 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Texto áureo, Hebreus 13:4 nos diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A verdade aplicada diz: é fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento. Segundo, mostrar os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetivamente entre eles. E terceiro, apresentar 3 princípios básicos para uma intimidade sadia e feliz. Nosso texto de referência está em Provérbios 5, versículos 15 ao 19. Por favor, leia em tua casa que eu já vou para a introdução. Em um tempo de muitas distorções dos valores cristãos e invasão do lar pela imoralidade. Veja, é um tempo de muitas distorções. Os valores têm sido desvirtuados, tá? E a imoralidade tem invadido praticamente o nosso lar, mediante seja a mídia, né, da televisão e todos os tipos de mídia, tá? Fica com as propagandas, vem tudo misturado, tá? Deturpando valores cristãos. E é necessário então orientações bíblicas acerca da intimidade conjugal, ok? Então vamos para o ponto 1, matrimônio e vida sexual. Deus criou a sexualidade, o casamento é a vida sexual e o ato conjugal. Matrimônio e a vida sexual, tudo que Deus criou tem um propósito, inclusive o sexo. Tá? Então, quando falamos de sexo, é aquilo que diferencia 2 gêneros. Tá? Então, Deus fez tudo com um propósito. Tá? Não tem nada ao acaso, né? Existe o macho e a fêmea com um propósito. Sexo exige responsabilidade e entendimento. Tá? Não há como, tá, ter uma vida sadia sexualmente se não houver a responsabilidade e o entendimento dentro do assunto. Deus criou a sexualidade. O sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Historicamente, em alguns momentos da história, o sexo foi colocado como algo pecaminoso, como algo proibido ou sujo, tá? Mas biblicamente, tá, é algo que Deus criou, é algo que Deus determina para o homem antes do pecado, tá? Deus cria o Adão e Eva e ele coloca o mandamento
da relação sexual. Então, quando falamos de sexualidade, ele é prazeroso, o sexo é prazeroso, mexe com os sentimentos, as emoções e os desejos mais profundos de uma pessoa. Tá? Quando a gente fala de sexo, é justamente a união, tá, do estado de alma. Tá? Nós estamos falando de uma íntima expressão do amor conjugal. Biblicamente falando, Paulo disse que aquele que se une a uma mulher se tornam uma só carne. Tá? Mesmo, disse Paulo aos Coríntios, que seja com uma prostituta. Né? Assim, os dois são um. Tá? Isso ele está falando de emoções, sentimentos, história que se vive nesse momento do ato sexual. O casamento e a vida sexual, tudo deve começar em Deus. Deus também provê o cônjuge. Né? Então, a vida, tá, do casamento, a vida matrimonial, tá, e a vida sexual, tudo começa com Deus. Deus que providenciou uma Eva para Adão. Tá? E o princípio continua ainda. Em Provérbios 19:14, nos diz que a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então, deve-se confiar, tá, em buscar, né, de Deus, tá, uma orientação e pedir a Ele para que Ele providencie, ok? A esposa prudente para a pessoa. Amém? Bom, alguns elementos fundamentais. Quando falamos de casamento e vida sexual, pensa pelo menos nesses 2 pontos aqui apresentados. Primeiro, maturidade. O que é maturidade? É uma consciência, tá, do que está se fazendo, uma consciência adulta, né, madura. Disse o texto, deixará o homem. Tá? Esse ato de deixar, ele mostra um estado de maturidade, um estado que a pessoa está consciente daquilo que está fazendo. Também quando você fala de casamento e vida sexual, você fala de compromisso. Não é algo meramente emocional, tá? É uma postura de compromisso destas pessoas, porque o texto diz que apegar-se-á, né, a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então esse apegar, tá? Esse está falando de um compromisso de ambos, não é algo simplesmente por emoção. Emoções, elas oscilam, ok? Emoções, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Então emoção é assim. Por isso, quando se fala de casamento e vida sexual, deve-se pensar em compromisso. A união sexual é um resultado desses fatores anteriores. Tá? Quando você tem maturidade e compromisso, aí acontece a união sexual, tá, que vai ser de fato, tá, prazerosa e comprometida. O ato sexual, a Bíblia diz sobre a intimidade sexual. Vamos ver alguns pontos. Sem mácula é um ato dentro do matrimônio. Então, o ato sexual deve ser, a intimidade sexual deve ser sem mácula. Quando fala de sem mácula, está dizendo que só deve ser praticado dentro do matrimônio. Tudo isso é um princípio de compromisso, tá, com a pessoa, com o cônjuge, assim como seu estado de saúde. É um dos deveres conjugais. Então a pessoa, quando contrai casamento, né, seu matrimônio, deve saber que este é um dos deveres conjugais. Paulo disse, não vos negueis um ao outro, ou seja, a partir do momento que a pessoa casou, Paulo disse que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Mas este fato de se pertencer um ao outro não deve ser usada para manipulação ou chantagem. Tá? Muitas vezes o sexo, né, se torna uma arma de manipulação, uma arma de chantagem,
tá? E não tem esse objetivo, tá? O ato sexual, ok? Também ainda a abstinência sexual deve ser uma exceção. Fique claro isto, porque isto é algo natural, biológico, necessário para um relacionamento saudável, tá? Então, por isso, Paulo nos coloca que se há um casal que se abstém, deve ser em consentimento mútuo e só por um período de tempo. Por quê? Disse Paulo, para que Satanás não lhes tente. Então, Paulo coloca o ato sexual como uma proteção espiritual para o casal. Então, deve-se tratar também, dentro do ato sexual, deve-se tratar a esposa, tá? Com respeito, dignidade, cuidado e sabedoria. Tá? A esposa pertence ao marido, mas isso não lhe dá direito de faltar o respeito, a dignidade, cuidado e não ter sabedoria no relacionamento. Dois numa só carne, homem e mulher iguais e diferentes. Enfrentar a raiz dos problemas e respeitar-se mutuamente. Bom, o descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges tem facilitado o pecado da infidelidade. Veja 1 Coríntios 7,5, que eu já falei, quando Paulo disse, não vos priveis um ao outro. Ele está falando da relação sexual. Não vos priveis um ao outro, para que, veja, o motivo, a razão de não se privarem, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, Paulo está dizendo, isso é natural, os desejos são naturais, tá? Como todos os demais desejos biológicos. Tá? Uma pessoa tem um desejo biológico de beber água, de comer alguma coisa, tá? Também tem o desejo biológico da relação sexual. Então Paulo disse, não vos priveis um ao outro para que Satanás não use, tá, desse elemento natural, né, do desejo para levar a pessoa ao pecado, ok? Então os dois são uma só carne. Homem e mulher são iguais, ao mesmo tempo diferentes. Por quê? Porque a maneira como o homem e a mulher exteriorizam, ou seja, manifestam e lidam com esta necessidade, tá, com a necessidade sexual, é diferente. Então, cada um, tá, o homem e a mulher, tem seus desejos, mas eles se exteriorizam ou manifestam esses desejos, tá, e trabalham, lidam com esses desejos de forma diferente. Então, a pessoa, né, o varão, não pode tentar, tá, simplesmente olhar para a mulher e pensar que ela pensa do mesmo jeito que ela em relação ao sexo, porque não é assim, tá? Nem a mulher também esperar que o homem pense do jeito que ela pensa, tá? Então tem que se compreender isto. Tal consciência, tá, nos ajuda a encarar ao egoísmo. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu quero ser feliz. Ou, será que eu quero fazer feliz o meu cônjuge? Tá? Então, vamos pensar um pouco. Tá? As pessoas às vezes dizem, mas meu cônjuge é muito egoísta, né? Eu quero ser feliz. Mas quando você diz assim, tá? Ou quando a pessoa diz assim, né? Eu quero, está dizendo eu sou egoísta. Tá? Então, muito importante entendermos, tá, que as pessoas devem, tá, procurar o casamento para fazer o outro feliz e não buscar a sua felicidade. A felicidade, né, as pessoas às vezes buscam em alguém ou algo. Enfrentar a raiz dos problemas. Vários fatores contribuem para uma intimidade do casal com baixa qualidade. Olha só, alguns fatores que minam, né, a qualidade de relacionamento sexual do casal. Primeiro, ativismo em excesso. Tá? Então, essa pessoa que não para, está trabalhando 24 horas por dia, tá? Ele não tem, tá, o estado biológico, tá,
pronto, né, para a sua relação sexual. Também falta de estabelecimento de prioridade. Isso é um fato, tá? Tudo tem um tempo, diz o sábio Salomão, né? Que para tudo há um tempo, então deve-se estabelecer prioridades. Outro fator é a falta de valorização do cônjuge, seja com palavras ou com gestos. Valorização, tá? É você achar um valor, você dar um valor ao cônjuge. Então deve-se vigiar muito, tá, com as palavras que se está usando no relacionamento e com gestos, tá, nesse momento de comunicação, porque tanto as palavras quanto os gestos têm seus pesos na comunicação. Aliás, a palavra não tem mais do que 7%, né, de força na comunicação. Na verdade, o como se fala, tá, e o gestual tem a maior parte do impacto dessas palavras. Outra questão também é o problema de saúde física ou emocional. Às vezes isso também atrapalha no relacionamento sexual. Causas físicas são os problemas vasculares e circulatórios, doenças nervosas, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, insuficiência renal, desequilíbrios hormonais como a queda da taxa de testosterona e colesterol alto. Tá? Tudo isso aí provoca a falta então de disposição sexual. Então as pessoas às vezes acham que o cônjuge, né, ele não quer nada ou ela não quer nada, tá? Mas deve-se pensar também, tá, nestes fatores físicos, biológicos. A pessoa está bem de saúde, né? A pessoa está praticando atividades físicas, tá? Porque se a pessoa é sedentária, tá, o colesterol vem, tá, aí isso provoca, tá, desequilíbrio hormonal, ou seja, quando a pessoa é sedentária, a taxa de produção da testosterona cai, diminui, tá? Então a pessoa às vezes não sabe porque está mal, né? É porque é uma pessoa sedentária, ok? E outros problemas como diabetes, hipertensão, insuficiência renal devem ser cuidados. Também tem as causas emocionais, que são as causas psicológicas. Depressão, ansiedade, estresse, cansaço, sensação de culpa, timidez, baixa autoestima também provoca fatores, tá, que diminuem, né, o momento, né, de relação sexual do casal. Tá? E é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento. Tá? A pessoa deve ir à procura de uma ajuda com um psicólogo, né, para poder compreender, tá, onde está esse problema, ok? Bom, respeitar-se mutuamente. O homem e a mulher não devem esquecer que pertencem acima de tudo a Deus. É importante. Paulo disse que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher, mas sobretudo ambos pertencem a Deus, ok? Então, por isso, o uso do corpo do cônjuge deve ser respeitoso, deve se respeitar, porque os objetivos do nosso corpo, antes de tudo, né, é que seja o templo do Espírito Santo de Deus. Deve-se também ter por objetivo a glória de Deus e ter formas coerentes de sexo, honrar o propósito de Deus para o nosso corpo, tá? Formas coerentes quer dizer, tá, que cada membro do nosso corpo tem um propósito físico, tá? Então deve-se agir coerentemente a este propósito e assim honrar o propósito de Deus para o nosso corpo. Princípios para uma intimidade sadia: um amor cuidadoso e protetor, conviver com entendimento e cultivar uma boa comunicação.
Vamos lá. Casais que não se comunicam perdem a oportunidade de descobrir as chaves que conduzem à compreensão da felicidade. Então, às vezes a pessoa diz que não é feliz porque não compreendeu um ao outro, tá? Não entenderam, tá, o que de fato é a felicidade. Quem não é feliz com o estado em que se encontra, não encontrará a felicidade em nenhum lugar ou coisa que melhore, tá? Às vezes a pessoa diz assim, quando melhorar este momento, aí eu vou ser feliz. Não, lamentavelmente Paulo nos diz que não é os fatores externos que ditam, tá, o estado de felicidade. Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo disse, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja o que Paulo está dizendo. O que eu tenho, tá? Ele é algo que não intervém na minha felicidade. Ele diz assim, eu sei ter falta, eu sei ter abundância, eu sei estar em momentos bons, ruins, tá? Eu sei estar em todos esses estados. Essa palavra contentar-se, dentro do grego, é ser autossuficiente, é ser satisfeito, é ser independente. Olha o que Paulo está dizendo. A minha felicidade, Paulo está dizendo, não depende de fatores externos. Eu sou independente da influência de fatores externos. Entenda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, entenda, enquanto você procurar felicidade em coisas externas, você não vai ser feliz. Você tem que aprender a decidir ser feliz. Como Paulo disse, já aprendi a contentar-me. Tá? Então, isso é um aprendizado. Tá? Eu estou satisfeito e eu sou independente das circunstâncias, eu sou autossuficiente. Veja, isso que Paulo está dizendo, ele não está dizendo que ele vai ficar num estado de, como diz assim, eu sei ter falta ou fartura, tá? Ou seja, ele não vai ficar na falta, tá? Mas ele não reclama, tá, da falta de abundância. Tá? Se ele está passando por momentos de faltas, de necessidades, Paulo simplesmente fica satisfeito, fica feliz e procura melhorar as circunstâncias. Paulo nos está dizendo, isso faz parte da vida. Existe o inverno, existe o verão, existe a primavera, né? Ou inverno, primavera, verão. Quem não passou por um inverno na vida, assim também vem a primavera. Então Paulo diz, fica tranquilo, aprenda a ser feliz no estado que você está, né? E toca o barco para frente, ok? O amor cuidadoso e protetor. O apóstolo Paulo disse uma lista, na verdade, né? Paulo nos apresenta uma lista no texto de 1 Coríntios, tá? Capítulo 13, versículo 1 a seguir, diz assim, ainda que eu, né, falasse a língua dos anjos, ainda que eu, ele coloca uma lista, e depois disse que se não tiver amor, tudo isso que ele faz fica sem sentido. Ou seja, o que Paulo está dizendo que a motivação da vida deve ser o amor. Esse amor, tá, é mais do que o amor natural, é o amor como fruto do Espírito Santo. Possui muitas qualidades, entre elas cuidado, carinho, atenção e o serviço. Você compreende isto, tá? Se você fizer algo motivado por amor, com certeza, tá, vai ser produtivo. Agora, se você faz por motivações, tá, que não seja o amor, ou seja pelo egoísmo, seja para tirar vantagens, tá, estas motivações vão ficar claras para frente. Tá? Isso é fato. A raiz, se ela está ruim, se a raiz está contaminada, o fruto vai se manifestar contaminado.
Então Paulo disse que a motivação deve ser o amor. Ainda mais disse Pedro, em 1 Pedro 3,7, que deve haver uma convivência com entendimento. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Veja o conselho de Pedro. Coabitar é habitar em um mesmo local ao mesmo tempo. Né? Coabitar, conviver, viver juntos, tá? Ter um estado de relação sexual com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Quando fala honra à mulher como vaso mais fraco, por favor, entenda que Deus não está falando aqui, ou que Pedro não está falando, inspirado pelo Espírito Santo, que a mulher ela é fraca. Veja o contexto. O contexto está dizendo que essa questão honra. Tá? Então eu coloquei aqui o desenho bem claro para você. Tá? Esse copo americano é como se fosse o João, né? E este copo de cristal desse outro do lado dele, tá? É como se fosse Maria. Tá? Então João e Maria, o casal, tá? Só que Maria é um vaso, tá? Que merece mais cuidado, merece mais honra, porque um vaso, como diz o texto, fraco ou frágil, é uma taça de cristal, então merece ser tratada com carinho, com honra, com respeito. É nesse contexto que o texto nos mostra como fraca, e não fraca em questão de que tenha menos qualidades, menos valor, ok? Já o homem, né, é como um copo americano, né, que já é mais tranquilo de se lidar com ele, nesse caso, tá, de ser uma taça delicada, uma taça de fino cristal e um copo americano, ok? Conviver com entendimento. Um casal maduro respeita o espaço, as diferenças, a vontade e a opinião do outro. Tá? Isso é importante. A maturidade, tá, é algo que a gente aprende a cada dia. Ninguém nasce maduro. É igual uma fruta. Uma fruta, ela vai começar verde, tá? E depois vem o processo de amadurecimento. Só que nós temos que também nos dar a oportunidade de amadurecer, tá? Aprendendo a respeitar o espaço, diferença, vontade e opinião do outro. Lucas 6,31 disse: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Olha o que Jesus, através do evangelista Lucas, né, nos diz. Às vezes, se você se queixa do como o outro está tratando você ou maltratando você, pode ser porque que esta pessoa está refletindo a forma como você trata os outros. Então, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Normalmente, nos relacionamentos, os outros refletem o como nos comportamos com essas pessoas. De alguma forma, tá? Aquela pessoa reflete algo que eu preciso melhorar quando essa pessoa não me trata bem. Tá? Então, como quereis que os homens vos façam? Tá? Então, como estou me comportando, tá? É refletido, ok? Como um espelho. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu quero que as pessoas me tratem melhor, então eu vou tratar melhor as pessoas. Deu para entender isso? Tá? Se eu quero melhorar o meu relacionamento com alguém, eu que tenho que tratar melhor esta pessoa. Cultivar uma boa comunicação. O casal deve estar aberto para conversar sobre todas as coisas, até mesmo seus desejos mais secretos e seus pontos de vista. As coisas simples também, tá, devem ser conhecidas. Veja, eu coloquei aqui uma imagem do pão, né, com o miolinho de fora. Veja, diz uma história, né,
né, que um casal, tá, já faziam 50 anos que estavam completando, e o senhor, um marido idoso, né, ele levantou cedinho, preparou o café, pegou o pão, tirou o miolinho, tá, e deixou a casquinha do lado. E quando a esposa acordou, ele apresenta o café pronto com o pão assim, né, o miolinho para fora, né, de lado, e o pão. E disse: meu bem, para você está aqui a casquinha, eu vou comer o miolinho. E aquela senhora olha para o miolinho e ela disse: olha, há muito tempo que eu decido comer, né, esse miolinho. Ou seja, não havia comunicação entre eles. Faz 50 anos, ela disse, que eu venho tentando comer, né, esse miolinho. Tá? Ou seja, o casal, né, o velhinho, pensou, tá, que ela sempre gostou da casquinha. Tá? Mas não houve uma comunicação simples, tá? Faltou essa comunicação e assim a senhora estava comendo há 50 anos algo que ela não queria. Tá? Então, às vezes uma conversa simples, tá, resolve muitos problemas. Então deve-se ter a comunicação. Concluindo, ao mencionar a importância da intimidade na vida conjugal, é relevante pensar além do ato sexual. Então, quando se fala do ato sexual, tem todo um contexto a se desenvolver, tá, para que se tenha um ato sexual realizado, tá, e dentro dos princípios bíblicos. Bom, ensinamos que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento, mostramos os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetivamente entre eles, e apresentamos 3 princípios básicos para uma intimidade sadia e feliz. Parabéns a você que chegou até o final da aula e lembro, inscreva-se no nosso canal e faça bom uso desta lição. Compartilhe, abençoe vidas. Deus abençoe, até o próximo encontro.